Boa noite a todos. Meu nome é Yara. Eu sou trabalhadora da Casa Caminho de Luz, aqui na Avenida Elisa, 883, em Gravataí, na Parada 63. Como nós estamos impossibilitados de fazer os nossos trabalhos, né? Todos juntos, todos estão afastados, por motivos que cada um sabe quais são os motivos, né, que não tem necessidade de citá-los agora. Nós optamos por fazer darmos continuidade, né, às palestras com os palestrantes que já existiam, que tem na casa, que na realidade, para nós, somos pequenos doutrinadores, nós não fazemos palestras, nós fazemos exposições, tá? As palestras são dadas por todos aqueles conhecedores, muito maiores conhecedores da doutrina espírita. Então, nós somos simples expositores. E para que nós não fiquemos totalmente afastados, nós estamos cada um nas nossas casas, mas vamos falar um pouquinho da doutrina espírita. Bom, então, o que eu tenho para dizer? Nós vamos primeiro fazer uma oração, como fazemos sempre na casa, e eu vou fazer uma pequena exposição, né? E depois fazemos uma oração de encerramento e, graças a Deus, vamos estar conectados, porque isso vai ser colocado para todos aqueles que quiserem assistir. Vamos fazer uma prece de abertura. Vamos elevar nosso pensamento a Deus Pai, a Jesus, nosso Mestre amado, e vamos pedir o auxílio dele, o socorro. E vamos iniciar então a nossa prece, elevando nosso pensamento a Deus Pai. Agradecemos pela bênção da vida, pela paz em nossos corações, por essa doutrina abençoada. Agradecemos, Pai, pela alegria de poder servir em Teu nome, pelo nosso lar, nossa família, nossos amigos. Enfim, Te agradecemos, Pai, por essa oportunidade de estarmos aqui nessa nova jornada, progredindo cada vez mais, para que assim possamos encontrar o melhor caminho para a nossa evolução. E que assim seja. A exposição da noite de hoje, eu gostaria de falar sobre o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os aflitos. Estamos bem conscientes de tudo que realmente, neste momento, está acontecendo conosco. Então a gente diz, bem-aventurados os aflitos, poxa vida, quem é que vai achar que bom da nossa aflição, não é verdade? Então, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor à justiça, porque deles será o reino dos céus. Bem-aventurados também os que são pobres, pois o reino dos céus pertencerá a eles. Bem-aventurados os que têm fome, pois serão saciados. São felizes os que choram agora, pois irão rir amanhã. Lucas, capítulo 6, versículos 20 e 21. Aí nós nos perguntamos, né? Bem-aventurados, né, os aflitos, os que choram. Vamos pensar nas nossas causas, as causas atuais das nossas aflições. As contrariedades da vida possuem duas origens bem diferentes. Umas têm causa na vida presente, outras em vidas passadas. Quando nós procuramos as origens dos males terrenos, vamos encontrar em nós mesmos a responsabilidade pela maioria deles. Quantos homens caem por seus próprios erros, quantos são vítimas, né, de seu próprio desleixo, imprevidência, orgulho, ambição, vaidade, arrogância. Quantas pessoas se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mal proceder ou por não terem limitado seus desejos. Quantos desentendimentos e disputas desastrosas poderiam ser evitados com um pouco mais de calma e com menos melindres. Quantas enfermidades, olha só, quantas enfermidades resultam da falta de moderação e dos excessos de toda ordem. Quantos pais tornam-se infelizes por causa dos seus filhos, por não terem combatido suas más tendências
desde a infância, por indiferença, por comodismo e por deixarem crescer neles o orgulho, o egoísmo e a tola vaidade que ressecam o coração. Mais tarde, com toda certeza, gente, eles vão colher o que semearam e vão ficar espantados e aflitos com a falta de respeito e ingratidão dos filhos. E como se diz na maioria das vezes, todos os males que fazem o homem sofrer pelo coração têm sua origem no seu próprio mal proceder. E aí é que se diz, né, ao examinar a consciência, talvez muitos deles vão dizer: se eu tivesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria agora acontecendo, estando nessa situação. Bom, o que tudo isso quer dizer? Se nós pararmos para pensar, nós temos aqui logo a primeira frase que diz: as contrariedades, umas têm origem na vida presente, outras têm origem em vidas passadas. Vamos deixar esclarecido, porque essa exposição, pessoas de todos os credos assistem, não é verdade? Vão assistir, vão estar ouvindo. Muitas não acreditam na reencarnação, né, na vida espiritual. Cada um tem um entendimento próprio, né, e nós respeitamos esse tipo de entendimento. Mas nós falamos aqui tudo baseado na doutrina espírita, nesse estudo que nós temos, e é realmente este, que dentro do para mim, eu falando da minha pessoa e de muitas outras, é a única que me dá as respostas para as minhas dúvidas, para aquilo que eu tenho vontade de saber. A resposta que eu tenho é na doutrina espírita. Vamos falar, deixa eu falar dos males que vão acontecer na vida presente, na vida nossa atual. Eu sempre costumo citar exemplos bem fáceis e vão dizer assim: puxa, ela sempre fala isso, ela sempre toca no mesmo assunto, mas é o exemplo que me vem, né, bem mais facilmente. Eu pergunto assim, uma pessoa que fuma, eu sempre caio na mesma frase, né, aquela pessoa que fuma. Muitos dizem assim: puxa, eu fumo desde 12, 13, 14 anos, e lá tá com 50, 60, 80 anos, e daí desde criança que eu fumo. E aí o que acontece? Passam-se os anos e, de repente, essas pessoas passam a sofrer de algum problema, né, pulmonar, tem falta de ar. E às vezes as pessoas não entendem. Com tudo que elas passam, com todas as coisas que elas fazem, elas ainda se perguntam: por que isso acontece comigo? Por que eu tenho problema no pulmão? Eu me alimento bem, desde pequeno eu nunca fiz coisas que pudessem me trazer esse problema, eu nunca fiquei resfriado, né? Nunca fiquei com uma gripe mal curada. E se questionam: puxa, Deus, como nós cobramos de Deus as coisas? É impressionante a primeira pergunta que a gente diz: por que Deus me acontece isso? Por que isso me acontece? Eu fico sem noção do que isso está acontecendo e o motivo disso me acontecer. Aí fica difícil. A gente chega e diz assim, com a maior facilidade, né? É uma coisa vista. Se eu fico me cobrando de Deus, fazendo a pergunta: eu fumei uma vida inteira e eu quero achar que esse meu problema é de uma vida passada? Óbvio que não. Se eu me alimento com excessos, como demais, então não vai nada me acontecer, eu não vou ter problema de estômago, eu não vou ter problema de fígado, enfim, por que essas coisas acontecem? A resposta está ali na nossa frente. Será que eu comi demais, estou passando mal? Será que alguma coisa que eu fiz? Não, está ali na nossa frente. Eu bebo excessivamente. Aí eu não quero sofrer futuramente de uma cirrose, de algum problema que seja. Eu vou achar que aquilo vem de uma vida passada? Não, a resposta está aqui na vida presente. Essa é uma das respostas. Mas e se eu não faço nada disso? Eu não sou uma fumante, eu tenho uma alimentação regrada, eu não bebo, ou posso beber
como se todo mundo diz assim, eu bebo socialmente, né? Mas enfim, vamos usar esse termo. Eu não fumo, eu não bebo. Por que eu tenho um problema no pulmão? Por que eu vou ter futuramente um problema pulmonar? Ah, bom, então aí é hora de nós revermos, de nós fazermos uma revisão disso. Bom, isso com certeza algo foi feito lá atrás. E o que é o lá atrás? É numa outra encarnação, né? Quando nós viemos com esses problemas, que nada nós fizemos para que fosse criado esse tipo de doença em nós vamos pensar nisso, porque assim, a gente diz assim, ó, nós todos sabemos, às vezes as pessoas perguntam para nós, puxa, se Deus é tão bom, se Deus é justo, por que isso acontece comigo? Como a gente cobra? A gente é fácil. Por que eu estou doente? Por que o meu filho, que é uma criancinha, sofre tão terrivelmente de doenças inimagináveis que seriam adultos? Por que ele está sofrendo se ele é só uma criança? Nada ele fez. Aí a gente se pergunta, nada ele fez agora. Porque ele é uma criança, como nós dizemos, ele é uma criança para nós. Mas o espírito tem centenas e milhares de anos. E o que ele fez em outras vidas e encarnações anteriores vão vir a trazer essas consequências agora. E quando nós estamos na espiritualidade, é muito importante que a gente saiba que tudo está traçado. Nós mesmos decidimos, nós mesmos pedimos, né, para passar por todas essas etapas, todas essas provas, essas expiações, para nós saldar os nossos débitos, para que a gente evolua na nossa escala espiritual, que cada vez a gente suba um pequeno degrau, porque nós vamos ter várias encarnações até que a gente salde de vez as nossas dívidas. Muitos, centenas e centenas de anos, várias e várias encarnações. Para que nós possamos, vamos dizer assim, usar esse termo, olha, eu quero pagar minha conta, eu não sei o que eu fiz, nós não lembramos, né? O nosso espírito, ele está adormecido dentro de nós, e na espiritualidade, quando a gente vem, a gente sabe tudo o que fez. Mas quando nós viemos, nós renascemos, né, reencarnamos, isso se apaga da nossa memória, se apaga da nossa mente. Porque nós não podemos ficar pensando, puxa vida, eu matei uma pessoa lá na outra encarnação, agora como é que eu vou morrer? Alguém vai me matar? A gente não vai nem querer vir pra cá. Ai, deixa eu ficar lá, porque eu não vou querer morrer da mesma forma. Eu dei um tiro, eu dei uma facada, ou eu dei uma pedrada, eu cometi um erro cruel. E nós sabemos que lá atrás nós cometemos inúmeros erros. Esse capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele assim, ó, ele é farto, muito farto, de muitos conhecimentos, de muito entendimento. Ele dá, ele permite que a gente se estenda, que eu possa fazer uma, duas ou mais exposições dentro desse capítulo e não me tornar repetitiva. Às vezes a gente se torna repetitiva, porque quando a gente termina de fazer as exposições desse livro tão abençoado e tão rico, a gente volta novamente, porque muitas pessoas que estão na casa não ouviram aquela palestra. E cada vez que uma pessoa, que um expositor fala, muitas vezes, puxa, o mesmo capítulo, né? Bah, eu vou ouvir tudo a mesma coisa. Só que cada vez que a gente lê, cada vez que a gente tem um entendimento diferente. Ele é diferenciado porque nós vamos adquirindo mais informações. E cada pessoa usa os seus termos, os seus exemplos, as suas palavras para falar sobre o mesmo capítulo. E cada um vai ter um entendimento diferente. Isso é maravilhoso, não é? A forma como eu falo é diferente da forma como outro irmão fala, que outro amigo fala. Tudo é diferente. As colocações. E cada um, por ter um conhecimento seu próprio, ele vai dar exemplos pelo aquilo que ele passou. Mas, bom, vamos falar disso. Nós temos todas essas causas, né? Umas são da vida atual e outras são da vida pretérita. A gente se pergunta, aqui quando falou assim, quantos pais tornam-se infelizes? Deixa eu falar isso, por causa dos seus filhos. Por não terem combatido suas más tendências desde a infância. Um exemplo para as pessoas entenderem.
por que isso acontece, por que se fala isso. Eu tenho um filho pequeno, né, um casal tem um filho pequeno, um menino, uma menina, e ele está lá brincando com um coleguinha dele na casa do amiguinho, ou na escolinha, ou seja lá onde for. Aí quando ele vem para casa, ele vem com um pequeno brinquedo, com alguma coisa, com algo, um brinquedo, crianças vão usar isso. Aí a mãe chega e diz, olha, meu filho, que brinquedo é esse? Tu não saíste de casa com esse brinquedo? Ah, é do fulaninho ali, né, do Joãozinho, meu amiguinho. Ah, eu trouxe para casa, gostei tanto dele, né, eu vou deixar aqui, vou brincar com ele. Não, vai lá devolver, meu filho. Aí vem o pai, né? E isso pode ser inverso, tá, gente? Pode ser a mãe ou o pai falar isso. Aí o pai chega e diz pra mãe, não, deixa ele é criança. Depois, se ele se lembrar, ele devolve, mas, é só um brinquedinho. E usa esse termo pequeno. Quer dizer, para aquela criança, é normal, vai ser natural. Não tem problema ele pegar. Né? A mãe achou o contrário, o pai achou que podia ser, a mãe disse que não. E aí, para não ter atrito, aquele que defendeu fica quieto, certo? Então, o que acontece? Ele vai crescer e vai achar que isso é normal. Amanhã depois ele volta na casa do menino, ele não leva aquele brinquedinho que ele trouxe, mas ele vai novamente na casa do coleguinha. E o coleguinha, por sua vez, também não percebe, lá volta ele com mais um brinquedinho do coleguinha. E a mesma, né, cobrança vai acontecer. Meu filho, a mãe, de novo tu trouxe um brinquedinho de lá, e lá vem o pai, né, por sua vez, ai, fulana, tu já vai de novo perturbar a criança. E assim é. E nós sabemos que esses exemplos, que todas essas coisas de fato acontecem, né? Então aí a gente se pergunta, isso é desta encarnação ou de outra encarnação? E aí eu chego lá. Vai acontecer que o menino vai crescer e ele vai achar aquilo normal, natural. Ele pode pegar alguma coisa de alguém, não tem problema nenhum. Minha mãe lá me dava um xingão, mas o meu pai dizia que tudo bem, que eu podia pegar e pronto, acabou. E ele vai achar aquilo natural e vai crescer com essas tendências. O que ontem foi uma coisa pequena, amanhã se torna uma coisa maior, até que vá ser uma coisa vultuosa. E o que futuramente pode vir a acontecer? O que ele vai se tornar sabendo que é natural pegar alguma coisa de alguém, porque nada vai lhe acontecer, porque seu pai vai lhe proteger, ou seu pai uma hora não vai estar mais do lado dele. E o que vai acontecer? O que esse menino vai se tornar? Ele vai encontrar alguém que não vai gostar de algo que ele tenha pego e vai brigar. E o que ele vai ser? Aquela palavra tão forte, né, que a gente usa, mas é uma verdade. Ele vai passar a roubar. Ele quer, o fulano não quer deixar, o amiguinho, o amigo de amanhã não vai querer deixar. Ele vai roubar, ele vai achar natural. Meu pai me defende, meu pai cuida de mim e pronto. E aí já vai ser tarde demais. Porque lá atrás, quando o pai deveria ter dito, na realidade, volta lá na casa do teu amiguinho, devolve o brinquedo para ele e peça desculpas. E diga que tu pegou sem querer, que achou bonitinho, que tu quis trazer, mas vá, devolva e peça desculpas para ele. Isso deveria ter sido feito lá atrás. Mas um ou outro, ou o pai cobrou e a mãe deixou, e assim, eu tô falando pai simplesmente para dar um exemplo, não significa que necessariamente tenha que ser o pai. Muitas vezes não tem o pai, a mãe, por ter pena, achar que como ele não tem o pai, eu não vou fazer isso, eu tô passando a mão por cima, e amanhã depois ele vai ser rebelde. Quando a mãe disser, ou o pai, agora eu tô a dizer, alguém disser, vai lá e devolve, porque aí ele não vai, o amigo não vai gostar, isso ou aquilo, ele vai se rebelar contra o pai já vai estar velho, muito provavelmente se ele se incomodar, ele vai estar fazendo uso de outros tipos de coisas, agride o pai ou agride uma mãe, e aí acaba sendo preso, porque ele se tornou um ladrão. E por que isso aconteceu? Aí às vezes o pai diz, aí é que ele diz, se eu tivesse feito isso ou aquilo, ou deixado de fazer tal coisa, não estaria agora nessa situação. Isso é uma das respostas. E isso é só um exemplo, porque várias outras coisas podem acontecer. E aí o pai sofre, a mãe sofre, aí eles vão ter esse sofrimento, não é verdade? E as pessoas, às vezes, elas fazem tantas coisas que elas são
arrogantes, elas são vaidosas, sofrem por imprevidência. Tem tantas coisas que nos acometem, nós temos raiva de tantas pessoas, né? Num sentido abrangente, a gente costuma ter, por arrogância, eu me achar melhor que outra pessoa, aí a pessoa usa um vestido mais bonito que o meu, ou tem um carro melhor que o meu, ou tem um pequeno carro e eu não tenho nenhum, ou eu tenho e ela não tem, eu me torno arrogante. E ela me diz alguma coisa e eu não gosto daquilo que eu ouço. E o que acontece? Eu vou ficar com raiva dela. Eu vou sentir, eu vou ter comigo algo ruim, negativo, um sentimento que vai destilar coisas horríveis. Então, quando a gente sente raiva de alguém, quando nós fazemos determinadas coisas, é como se nós estivéssemos pondo veneno num copo e dando para aquela pessoa beber, porque nós vamos, o nosso pensamento vai ser direcionado para aquela pessoa. Nós vamos, as coisas mais ruins, nós vamos desejar para ela. Então isso é um copo com veneno que nós, em pensamento, damos para ela. Que ilusão! Isso. Esse copo com veneno, quem está tomando somos nós. Todo aquele veneno que nós destilamos não vai para aquela pessoa, vem para mim. E esse veneno é horrível, porque ele vai me fazer mal. Aí eu penso assim, por que eu estou doente? Ai, meu Deus, eu não fiz nada, eu não judiei de ninguém, eu não cometi nenhum mal. Mas a gente diz também não comete o bem, não é verdade? Então, assim, tudo isso que eu desejei, isso foi coisa boa? Se mesmo assim, quando Deus diz, quando Jesus todo falou, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Mais adiante também tem nesse mesmo capítulo isso, As pessoas sofrem por motivos. E nós temos que agradecer a Deus, a Jesus, por tudo que nós estamos passando. Porque isso vai eliminar uma série de coisas ruins. Porque todas essas coisas da atualidade que se passam foram por cometimentos, por coisas que nós mesmos fizemos. Eu já cheguei a citar, os animais morrem, só se alguém der veneno para eles, mas com todas as coisas que acontecem, uma série de doenças que existem, é muito raro um animal morrer. Morrem os seres humanos. Por quê? Porque os animais não fazem mal. Os animais, eles não desejam o mal. Eles não gostam de alguma pessoa, ou eles rosnam, ou fazem alguma coisa para alguém, porque eles pressentem que aquela pessoa não tem uma coisa boa com ela. Mas os animais matam para se alimentar. Sim, é do instinto deles. Eles só matam para se alimentar, para sobreviver. Enquanto que os humanos, eles matam por prazer. Eles fazem maldade por prazer, por nada. Aí lá em outra vida, lá numa outra encarnação, ele quer o quê? Passar batido? Belo e formoso e nada vai acontecer, nada vai lhe acontecer. Ele vai vir só para cá para ocupar tempo, espaço. E pronto, depois ele desencarna de novo e ficou tudo por isso mesmo? Não mesmo. As penas que ele fez outras pessoas passar, ele vai, da mesma forma, vai ser acometido. Como diz o ditado, quem com ferro fere, com ferro será ferido. A gente tem que entender isso. E Jesus, ele nos coloca tantas coisas boas na nossa frente e nós não temos esse entendimento. Todas as coisas pelas quais estamos passando é nossa culpa. Lá atrás, quem fomos nós? Pessoas ruins, pessoas maldosas, que cometemos inúmeros crimes. Eu bem rapidinho, eu vou, para não me prolongar, o meu tempo são 30 minutos, mas assim, eu li um livro há pouco tempo, maravilhoso, levei um ano, comprei o livro estava comigo,
E olha, é aquela coisa, o livro olhava para mim, eu olhava para o livro e não pegou. Agora em maio faria 1 ano batidinho que eu tinha comprado o livro. E agora por estar em casa, por, né, o tempo se tornar maior, não poder sair por motivos aos quais eu não tenho necessidade de eu falar aqui, eu fui ler. E olha, mais de 580 páginas. Gente, maravilhoso. Então a gente se pergunta, eu me perguntei assim, me cobrei. Aquelas pessoas que existiam lá atrás, por que uma pessoa, para vocês entenderem, por que uma pessoa às vezes, estava dormindo, a casa dele incendiou e ele morreu queimado? Coitado do fulano, porque ele é uma pessoa tão boa, nessa vida ele nunca fez mal a ninguém. De fato, ele pode não ter feito nada nessa vida. Mas nesse livro que eu li, que se chama Paulo e Estevão, olha, quem puder ler, eu recomendo, é maravilhoso. Mas um monte de páginas, gente, a gente se apaixona. Quanto mais vai lendo, menos a gente tem vontade de se levantar para fazer o que quer que seja na casa e quer ficar focada no livro. Mas ele é maravilhoso. Aí lá atrás, naqueles tempos de Jesus, quando quantos livros e filmes a gente assistiu, né, das pessoas que seguiam, que acreditavam no Cristo, eles eram perseguidos e morriam, e eles sabiam que iam morrer da pior forma possível. Os sofrimentos que essas pessoas passavam, e isso é verídico. As pessoas que acreditavam que Jesus que existia, né, que ele era o grande Messias, eles estavam sendo perseguidos. A gente sabe que eles eram colocados em jaula para os leões devorarem, eles eram colocados numa arena para ser judiados, barbarizados da pior forma possível. E as pessoas que ficavam presas, vejam bem, hoje tem gente que se queixa porque não tem o meu colchão que eu estou dormindo aqui na cela do presídio, ele tem um buraco e tudo mais. Aquelas pessoas que ficavam presas, claro que a gente sabe que não podemos deixar faltar a dignidade para as pessoas, mas o que eu quero me referir é que aquelas pessoas lá atrás, sabendo que iam morrer da pior forma possível, em nenhum momento eles disseram, não, se alguém perguntar se eu acredito no Cristo ou não acredito, eu vou dizer que não acredito, porque eu não quero morrer, não quero passar trabalho. Mas não, eles eram fiéis. Coisas que nós, às vezes, temos uma dor aqui, uma dor ali, a gente diz, meu Deus, por que essa dor está me acontecendo? E aí a gente não crê, a gente não acredita mais, a gente fica todo desesperado. Pois aquelas pessoas, elas eram colocadas, amarradas em cruzes, vários presos, um numa cruz, outro na outra, outra. E as pessoas, por prazer mórbido, porque assim, eu não tenho uma outra coisa que eu posso dizer, eles ferviam vários caldeirões de água e vários caldeirões de óleo. E eles aqueciam os óleos até eles borbulharem. Vocês imaginam nós, mulheres, que ficamos numa cozinha, estamos ali fritando alguma coisa, respinga um pouco de óleo na nossa mão, né, no nosso braço, sabe-se lá onde, a gente já dá um grito e é uma dor terrível. Terrível. Então vocês imaginem aquelas pessoas sendo torturadas dessa forma. Aquelas pessoas subiam nas escadas e iam lá na cabeça daquela pessoa que estava amarrada lá e deixava jorrar o óleo quente sobre o corpo da pessoa. O outro jogava no outro que estava ali aquele caldeirão de água fervente. Vocês tentem imaginar, deixa um pinguinho de óleo quente cair na mão, para vocês não sentir a dor, então vocês imaginam a dor daquelas pessoas. E eles não deixavam de acreditar em Jesus, em tempo algum. Eles nunca se revoltaram. E aquelas pessoas que queimaram, todos esses que jogavam essas águas, aí são esses que agora estão dormindo em casa, muitos são. A casa pegou fogo e por aí afora. Então é aquela coisa, eles vieram, eles sabiam que isso ia acontecer, porque muitas vezes tem pessoas que dizem assim, olha, eu não quero passar uma eternidade indo e vindo, várias encarnações e eu não pagar meu débito nunca, eu fiz o outro sofrer em demasia, então vamos resolver isso logo, deixa eu saldar minha dívida, né? E é isso que vai acontecer. Vai acontecer dessa forma, eu sei que eu vou ficar, o meu débito com Jesus, com Deus, vai estar resolvido, não devo mais, não tenho mais por que prorrogar essa dívida. Deixa eu pagar de uma vez. Isso é
decidido por nós mesmos na espiritualidade. É difícil de acreditar? Para alguns, né? Para outros que estudam e que têm entendimento, sabem que não. É difícil a gente pensar assim, puxa, eu quero morrer queimado, eu quero morrer afogado, ou de N formas, né, possíveis e imagináveis. Tantas pessoas estão ali, mendigos, às vezes dormindo nas calçadas, que nós bem sabemos e bem ouvimos nos jornais, e passa alguém por prazer e ateia fogo nessa pessoa. Aquele que morreu queimado, com certeza ele tinha um débito para ser saldado. Mas aquele que praticou esse mal, aquele que ateou o fogo, ele poderia ter optado por não fazer. Como se diz, né, por um acréscimo de misericórdia, ele poderia pensar, não vou fazer isso. É um irmão, é um ser humano igual a mim. Né? Então essas pessoas que sofrem, elas sofrem. Né? Por isso Jesus diz, bem-aventurados, né, os que choram. Nós estamos passando por todos esses tipos de trabalho. Temos alguém na nossa família que tem um problema de doença horrível. Tem um câncer, um problema cardíaco. Nós sabemos disso. Essas pessoas estão ali, estão sofrendo. O que nós temos que fazer? Muita oração. E pedir a Deus que faça com que essa pessoa tenha ela tenha esse problema, mas que ela sofra com um pouco de dignidade, com que amenize a sua dor. Ela tem que passar por isso e não adianta ficar espraguejando, eu tô com um câncer, eu vou morrer, que ódio do mundo, e fico irritada e xingo quem está na minha volta, porque são os que estão à volta que vão passar o trabalho, né, que vão sofrer mais. Isso não vai amenizar e tampouco curar a doença. Mas se essa pessoa ter resignação, eu estou com esse problema, eu tenho que me resignar e vou orar a Deus. Não pedir que sare a minha doença, mas que Ele me dê forças e me dê suporte para que eu possa passar por tudo isso um pouco mais amena, com um pouco mais de amor, dando amor para esses que estão à minha volta, porque os que estão à volta, pode acreditar, gente, são os que sofrem mais. Mas tu não tá com a dor. Não, mas a dor da gente... Existe dor, as dores nossas são dores diferentes, mas não deixam de ser dor. A minha dor, não... Vem alguém se queixar que tá com problema de saúde, mas tu não sabe a dor que eu sinto. A gente sempre acha que a dor da gente é maior que a do outro, não é verdade? Não é. Cada um tem uma maneira de sofrimento, cada um tem... Nós temos uma medida. Eu posso ter bater ali, eu só bati na porta, mas a minha dor é horrível. É eu que estou sentindo. Talvez eu seja fraca para dor, o outro deu lá uma martelada no dedo, talvez eu esteja sofrendo menos do que eu. Mas cada um sofre de uma forma. Então, por isso que a gente diz assim, as leis humanas não vão conseguir punir todas as faltas, né? Elas procuram geralmente punir especialmente as que causam prejuízo à sociedade. Agora, aquelas que nós cometemos, as faltas que cometemos, que nós prejudicamos a nós mesmos, né? Deus quer o progresso de todas as criaturas e Ele não deixa impune nenhum desvio do caminho reto, tá? E não há uma só falta, por menor que seja, que não acarrete consequências mais ou menos dolorosas. Então, por tudo que nós estamos passando, vamos ter fé que todas as coisas vão passar. Chico Xavier dizia, tudo passa. Era só a frase dele. Se nós estivermos felizes demais, amanhã também talvez passe. Né? O que é demais hoje é de menos amanhã. E vice-versa, seja coisas boas ou coisas más. Então, nós temos que ter um equilíbrio. Procurarmos ter uma vida equilibrada, procurar cada vez mais ter um entendimento que tudo que nos acontece é para o nosso progresso espiritual. Mas eu não acho isso. É o direito, desculpa, que cada um temos. Certo? Gente, eu vou por aqui terminando. Eu agradeço aqueles que que ficaram assistindo e que, né, cada um vai ter uma opinião formada sobre isso. Respeito, né?
Essa é a minha, de acordo com a doutrina espírita, com aquilo que eu leio, com aquilo que eu estudo. E esse capítulo eu posso falar sobre várias outras, tantas coisas. E se Deus quiser me permitir, eu vou dar continuidade. E quem estiver do outro lado aí me assistindo e gostar, eu agradeço. Mas agora eu vou fazer uma prece de encerramento, certo? E dizendo a cada um de vocês que estiveram ouvindo, né, esse meu áudio, acredite que a espiritualidade está abençoando cada um de vocês. Cada um está recebendo um passe, cada um... Peçam, enquanto eu fizer essa prece de encerramento, elevem o pensamento a Deus, a Jesus, nosso Mestre amado, e peçam tudo que vocês quiserem pedir pelas suas famílias, pelos amigos, né? Pelos não amigos, né? Também temos que pensar naqueles que nós não gostamos, que nós não temos afinidade, mas eles também são filhos de Deus, eles também estão aqui por algum motivo, e esses motivos até são para o nosso crescimento. Nós temos que aprender a conviver com essas pessoas. Eu não tenho que gostar só de quem gosta de mim. Aquele que é meu inimigo, que eu digo meu inimigo, vamos dizer assim, vamos usar esse termo, né? Ele não está aqui de graça. Se eu desejar algum mal para ele, pode ter certeza, é aquele veneno que eu falei lá no início. Esse veneno vai voltar para mim. Agora, se eu disser, eu não sou obrigada a ir lá dar um abraço nele, porque eu não morro de amores por ele. Mas eu apenas peço a Deus que, né, que o abençoe, que deixe ele quieto lá no lado dele, me deixe quieta aqui do meu lado, né, como às vezes eu digo brincando, né, gente, eu quero o bem dele, bem longe de mim. Mas é brincadeira, gente, tá? Mas assim, nós não desejando mal e pedindo que Deus guarde a todos, o que eu desejar de bom, da mesma forma. Se eu der um chá, um copo com veneno, eu vou tomar esse veneno. Mas ao mesmo tempo, se eu fizer aquele chazinho gostoso e refrescante para amenizar a dor que ele está sentindo, esse chá vai vir para mim também. Esse vai vir para mim, vai ser um bálsamo para mim. Vai me limpar, tá certo? Tirar coisas ruins e vai me fazer bem. Então agora vamos elevar o nosso pensamento a Deus Pai e com toda certeza cada um vai receber um passe virtual, vamos por assim dizer, porque a espiritualidade está presente em cada um de nós. E quando o nosso pensamento estiver conectado com Deus e com Jesus, com certeza os espíritos superiores iluminados estão junto de nós, tá? Nos abençoando e nos proporcionando muitas coisas boas. Então vamos nos concentrar somente nos pensamentos bons para a realização da nossa prece de encerramento. Em tranquila serenidade oremos por todos os povos para que haja paz, por todos os governantes de todos os países, pelas nossas crianças e pelos nossos jovens, que são o futuro do nosso planeta, pelos nossos idosos às vezes tão esquecidos e maltratados. Oremos também por todos aqueles que trabalham em favor da divulgação da doutrina espírita, por aqueles que incentivam a implantação do evangelho no lar, pelos religiosos, para a sua confraternização, pelos nossos companheiros de jornada, de trabalho, por nossos companheiros de estudo, por nossos amigos, nossos vizinhos. Oremos pela nossa família, que ela receba todas as bênçãos neste momento, pelos animais e pela natureza, que todos nós nos conscientizemos que precisamos dela e sem ela não sobreviveremos. Enfim, te pedimos, Senhor, que tua luz seja derramada por todos nós e que assim seja. Boa noite.